Fala turma, aqui é Daniel Sobreira e continuando aí nossa série sobre web design, hoje a gente vai falar sobre os 6 princípios do design que vão te auxiliar a desenvolver projetos digitais como sites e aplicativos muito mais bonitos e profissionais. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha massa e vamos nessa! Para começar, é importante a gente entender que o designer ele é um solucionador de problemas. Independente de ser o web designer, ou designer gráfico, ou designer de produtos, a função desse profissional é interferir tanto na estética quanto na funcionalidade de algum produto, seja ele um produto físico ou digital, para deixar esse produto mais atraente para o seu público. Então, partindo disso, vamos falar agora dos 6 princípios que podem auxiliar a gente nesse trabalho aí de deixar os produtos mais atraentes. São eles: proximidade, alinhamento, repetição, contraste, vazio gráfico e equilíbrio. Bem, para ficar mais fácil aí da gente entender esses 6 princípios, vamos comigo aqui na tela que eu vou te dar alguns exemplos práticos. Vamos lá? Bom, pessoal, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da proximidade. Esse princípio fala que os itens que são relacionados entre si devem estar agrupados. Isso porque quando vários itens estão próximos uns dos outros, eles se tornam uma unidade visual e não várias unidades individualizadas. Isso ajuda a organizar as informações e reduz aquela sensação de desordem. E como exemplo prático, a gente pode dar uma olhada aqui no site do Mercado Livre. Vamos ver? Bem, aqui no site do Mercado Livre, a gente pode observar o seguinte: todos os elementos que têm relação com a minha conta pessoal, seja de comprador ou de vendedor, eles estão próximos uns dos outros. Então aqui eu tenho o ícone com o meu acesso aos meus pontos, as minhas compras, vendas, aos meus dados. Aqui eu tenho também o meu carrinho de compras, onde eu vou poder visualizar aquilo que eu já selecionei para comprar. Na parte de categorias, que fica ali na parte superior esquerda, nós temos um menu específico só para essas categorias. Então nós podemos ver que esse menu, ao ser rolado para baixo, ele tem as categorias agrupadas em conjunto. Isso também é uma forma de se organizar o conteúdo através do princípio da proximidade. Por exemplo, por que eu iria criar 2 categorias em um menu, uma para celular, outra para televisão, e deixar elas afastadas uma da outra, sendo que as duas são referentes à tecnologia? Rolando o site um pouquinho para baixo, a gente pode perceber também que eles agruparam algumas informações que são relacionadas. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui tem alguns itens que foram baseados na minha última visita ou nas minhas últimas buscas. Mais embaixo tem alguns itens aqui relacionados também com as minhas buscas. Você também pode gostar de, e aí tem alguns produtos ali todos próximos um do outro. Enfim, a gente pode perceber nesse site que elementos foram agrupados para se dar uma sensação de algo realmente mais organizado e para proporcionar uma maior facilidade para que o usuário encontre aquilo que ele quer encontrar. O segundo princípio é o princípio do alinhamento. Nele a gente deve observar que nada deve ser colocado arbitrariamente em uma página. Cada elemento da sua página, do seu produto digital, deve ter uma ligação visual com outro elemento. Isso vai criar uma aparência mais limpa, mais sofisticada para o seu produto e também vai ajudar a organizar. Como exemplo, eu vou citar o website do Netflix. Vamos dar uma olhada? Bom, nessa página aqui a gente pode perceber que a gente tem uma grande quantidade de conteúdo. E aí a gente começa a imaginar se esse conteúdo não estivesse sido disposto de uma forma alinhada como ele está. Tanto as thumbnails, as miniaturas dos filmes, quanto as categorias, elas têm um alinhamento. Essas categorias, minha lista, em alta, séries, comédias,
elas são alinhadas à esquerda e as miniaturas dos filmes e séries estão dispostas de forma centralizada com relação uma à outra. E aí eu te pergunto, como que seria acessar esse site, buscar o seu filme, sua série favorita, se não estivesse disposto dessa forma? Se as categorias estivessem desalinhadas, se o princípio da proximidade não tivesse sido aplicado também, se as miniaturas dos filmes não estivessem alinhadas como estão. Seria meio difícil, né? Bem, partindo para o próximo princípio, nós temos aqui o princípio da repetição. Esse princípio é muito importante para se criar uma identidade do seu projeto, ou do seu site ou aplicativo. Nele você pode repetir qualquer elemento, por exemplo, cores, formas, fontes, tipografias, texturas, relações espaciais, como a espessura, o tamanho dos elementos. Isso vai ajudar a criar uma relação entre esses elementos e fortalecer uma unidade e, é lógico, uma identidade visual. Vamos ver aqui como exemplo prático o site da Globo.com. Vamos dar uma olhada? Esse site aqui mostra um exemplo interessante porque, além da repetição das fontes tipográficas para títulos, para subtítulos, para texto, além da repetição do distanciamento entre os elementos, do tamanho das imagens, ele apresenta uma categorização dos temas por cor. Então nós podemos ver que os assuntos relacionados ao G1 estão em vermelho, que são as notícias diversas do país e do mundo. Os assuntos relacionados a esportes, que é o GE, Globo Esporte, estão em verde. E os assuntos relacionados ao G-Show, que são entretenimentos, como filmes, novelas, estão em laranja. Isso, gente, além da repetição dessas cores, mostra também tanto que é importante a utilização de todos os princípios em conjunto, tanto do alinhamento quanto da proximidade e principalmente agora, nesse caso, da repetição. Isso vai facilitar também o usuário a encontrar aquele tema que ele quer buscar dentro do site, principalmente quando são sites como este, que tem muito conteúdo, uma variedade muito grande de conteúdo. Então, seguindo adiante, nós temos agora o princípio do contraste. Quando nós falamos em contraste, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é cor. Mas o princípio do contraste, ele não quer falar só de cor, não. O objetivo desse princípio do contraste é evitar que elementos sejam similares em uma página ou em um produto digital. Se o elemento não for o mesmo, de qual elemento que eu estou falando? Da cor, do tipo, da forma, da espessura, do espaço. Se não for o mesmo, diferencia-os completamente. O contraste ele costuma ser uma das atrações visuais mais importantes dentro de um projeto gráfico. Então a gente tem que dar a devida atenção para ele. Como exemplo, vamos dar uma olhada na página do Brainstorm 9, b9.com.br. Vamos dar uma olhadinha? Bom, nessa página é interessante que a gente pode ver aquele mesmo atributo que a gente fala do Globo.com, que é uma divisão dos temas por cor. Então nós temos aqui uma notícia que tem coloração amarela, que ela trata de Brasil, e aí quando nós temos notícias que tratam de criatividade, a coloração é laranja, os podcasts têm uma coloração rosa, e assim por diante. E aí quando nós entramos dentro de uma página de uma dessas notícias, que nós podemos ver realmente essa questão do contraste aplicado na tipografia, por exemplo. Olha só a diferença entre a escolha tipográfica para o título, para o subtítulo e para o texto. E a diferença não é só no tamanho. Quando você for escolher uma tipografia para o seu título e para o seu texto, se esse tipo não for o mesmo, que ele seja completamente diferente. Enfim, independente do elemento ser a cor, ser o tipo, ser as formas que você utilizou, é muito importante que, se ele não for igual a outro elemento, que ele seja completamente diferente. Esse é o princípio do contraste. E agora nós temos aí o princípio do vazio gráfico, que ele equilibra e ele complementa os demais princípios. A ideia desse princípio é que a gente harmonize e equilibre todos os elementos de uma página para privilegiar e valorizar a informação principal, fazendo assim que o leitor não se distraia. Isso aqui é uma constante prática dos designers e dos redatores também, para que a gente chegue sempre na informação essencial, ou seja, para
que a gente retire todas as informações que são desnecessárias. É o minimalismo, é aquela máxima do menos é mais. E o grande exemplo não poderia ser outro, né? Vamos dar uma olhadinha na página do Google. Bom, nesse site a gente pode observar uma grande valorização realmente dos espaços em branco. Esse minimalismo sendo levado muito a sério, né? Ele tem basicamente uma caixa de busca no centro. Abaixo da caixa de busca nós temos dois botões, um que seria pesquisa Google e outro estou com sorte. E basicamente só isso. Lá embaixo nós temos questões mais técnicas de privacidade, termos, configurações. E em cima nós temos também de forma agrupada, respeitando aí os princípios aí da proximidade, do alinhamento, nós temos algumas coisas mais pessoais, de outros serviços do Google, de configurações da conta, etc. E por fim nós temos o princípio do equilíbrio. Nesse princípio, os designers têm que administrar diferentes elementos e variáveis para se realmente criar um layout harmonioso e equilibrado. Entre eles, dimensão, cor, tom, proximidade. E o equilíbrio ele pode ser pensado basicamente de três formas: o equilíbrio simétrico, o equilíbrio assimétrico e o equilíbrio radial. Como exemplo prático, vamos dar uma olhada no site da Folha de São Paulo. Vamos lá? Esse site é interessante porque, como alguns outros que a gente viu, ele é um site com um volume muito grande de conteúdo. Nesse tipo de site, de projeto, é muito importante que a gente observe realmente todos esses princípios, porque senão o usuário vai ficar perdido, o usuário vai sair do site e nunca mais vai voltar. Então, nesse caso aqui do Folha de São Paulo, nós podemos ver que ele utilizou um equilíbrio simétrico mesmo. As dimensões bem estruturadas, o espaço entre os elementos também muito bem definido e muito bem padronizado. Aqui em cima de cada matéria nós podemos ver uma categorização, o tema dessa matéria. Rolando um pouquinho mais para baixo, a gente pode ver aqui um box, né, uma caixa aqui das matérias mais lidas. Isso aqui também ajuda muito a equilibrar as informações, a organizar essas informações. Além disso, mesmo tendo aplicado aqui o princípio do contraste, nós não temos nenhuma informação exageradamente grande, mesmo que os títulos tenham um bom destaque, eles não ocupam tanto espaço. Enfim, é um layout cheio, mas que ao mesmo tempo respeita o princípio do vazio gráfico através do espaço entre as informações e que ao mesmo tempo é um layout equilibrado devido à escolha dos elementos que foram utilizados, das cores, dos tipos, dos espaços. Se você gostou desse vídeo, eu te peço aí para deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe seus comentários aqui, dando outros exemplos, sugerindo outros temas, que sempre que for possível eu vou fazer vídeos aí sobre os temas que você sugerir. Fique de olho aqui embaixo também na descrição do vídeo, lá eu sempre vou deixar algumas dicas úteis, cursos e coisas bacanas para ajudar vocês aí nessa caminhada. É isso aí, muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, tchau turma!